Bom dia, irmãos. Nós vamos dar sequência à nossa exposição do livro de Êxodo, por isso eu peço que você abra a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo de número 25. Êxodo, capítulo de número 25, nós vamos ler do verso 8 até o verso de número 22. Êxodo, capítulo de número 25, do verso 8 até o verso de número 22. Nós leremos a palavra de Deus, por isso eu peço que você esteja atento, que você leia com fé, porque é Deus falando contigo. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio, será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás por dentro e por fora, a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira, de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas, aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio, será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte, o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra e olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós estamos diante de um texto tão desafiador, Pai. Pedimos agora que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê olhos atentos, ouvidos treinados para o Evangelho, que sejamos, Deus, instruídos por meio da Tua palavra. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Crianças, o desenho de hoje, você vai fazer um desenho sobre um ponto turístico da nossa cidade. Você já fez um city tour em Brasília? Você pode até fazer um desenho hoje com seu pai. Que tal você e seu pai num ponto turístico de Brasília? Tá bom? Se o seu pai não está aqui, faz com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó, tá bom? Mas eu quero que você desenhe um ponto turístico de Brasília. De repente você vai fazer o Congresso, a Ponte JK, a Catedral, a Torre de TV, não sei. Você vai ser criativo e vai desenhar um ponto turístico da nossa cidade. Queridos, Brasília, sem dúvida nenhuma, é uma das cidades mais diferentes do mundo, talvez. Não é à toa que foi dito que você pode até odiar Brasília. Você pode não gostar de Brasília, mas você não pode dizer que você já viu algo parecido com Brasília. Nesse último mês de julho, o mês inteiro, nossa família teve apenas 6 dias, só nós 5, porque o resto do mês a gente recebeu parentes, amigos, que vieram conhecer a capital federal lá de Vitória, alguns parentes também, e obviamente que o meu dia de folga foi para fazer city tour em Brasília. Eu estou praticamente um profissional já. Se no ministério não der certo, eu vou fazer city tour por Brasília. E nós passamos pelos mesmos pontos turísticos várias vezes. E a mesma resposta é sempre dada pelos visitantes, né? Eles ficam impressionados como que uma cidade
que tem pouco mais, tem 64 anos, tem tantos pontos turísticos, tem tanta beleza de concreto, né? A gente aqui não tem um Pão de Açúcar, aqui a gente não tem uma praia bonita, mas a gente tem um lago bonito, a gente tem o Memorial JK, olha que beleza, né? Nós somos uma cidade que tem pontos turísticos, uma cidade que tem uma arquitetura diferente, e eles ficaram espantados com a cidade monumental de Brasília. Você passa ali no eixo monumental, você vê o Estádio Nacional, você vê o Memorial JK, você vê o Congresso, você vê a Catedral, o Museu Nacional. Queridos, isso tudo é muito bonito, isso tudo é espantoso para quem vem de fora. E eu sei que você já está acostumado com Brasília, e é tudo grama para você, né? Você não vê nada diferente, está tudo normal. Mas eu confesso que, depois de 13 anos fora de Brasília, voltando agora, eu passo ali pela região central de Brasília e olho e falo, gente, é muito bonito, é muito monumental, é muito grande. E parece que Oscar Niemeyer e Lúcio Costa realmente entregaram tudo aqui nessa cidade, pensando em cada detalhe, pensando em cada beleza, pensando em como o trânsito pode fluir, em como as quadras têm árvores, tem comércio, tem clube vizinhança numa quadra só, mas foi muito bem pensado, a gente não pode negar que tudo foi muito bem pensado. E nesse domingo, irmãos, nós vamos iniciar um city tour, não por Brasília, mas pelo tabernáculo. Nós estamos começando a falar sobre o tabernáculo e nós vamos entender como que Deus projetou esse tabernáculo para ser o lugar da sua habitação, o lugar onde Deus se revelaria ao povo, onde Deus falaria com o povo. E hoje nós vamos então começar esse city tour falando da Arca da Aliança e do propiciatório. Espero que você esteja com o seu coração pronto para ver como Deus projetou cada detalhe para que a glória de Cristo também fosse revelada. Um resumo, então, daquilo que eu quero trazer nessa manhã é que a ira de Deus, ela só pode ser aplacada pelo sangue de Cristo. É simples. A ira de Deus, ela só pode ser aplacada, satisfeita pelo sangue de Cristo. Antes de iniciar, de fato, a exposição, falar sobre esses objetos, vale a pena a gente olhar o que está no verso de número 8 e 9, porque aqui o texto vai dizer, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Queridos, eu sei que você sabe o que é o princípio regulador do culto, eu sei que você já ouviu isso diversas vezes aqui na igreja, mas Deus aqui está estabelecendo um princípio. Ele determina a forma como Ele quer ser adorado. Ele não só determina a forma, como o texto aqui vai mostrar, que Ele determina inclusive todos os móveis do tabernáculo. Imagina você comprar um apartamento e você não pode escolher os móveis da sua casa. Você simplesmente entra naquele apartamento e diz, olha, é isso aqui, pronto. Quando o povo de Deus vai entrar no tabernáculo, Deus diz, olha, esse aqui é o modelo que eu quero para vocês, são esses os móveis que eu estabeleço. Deus dá cada detalhe de cada móvel, cada lugar, aonde colocar, para que a glória de Deus seja manifesta. E é interessante que alguns comentaristas vão dizer que Deus levou apenas 6 dias para criar o mundo, mas aqui Ele leva mais ou menos 40 dias para mostrar como seria o seu tabernáculo, como seria o lugar da sua habitação, o lugar onde Ele seria cultuado. E, queridos, é importante que a gente perceba isso aqui, porque a razão de Deus dar tanta atenção para esses detalhes é que Deus queria que o tabernáculo e que cada móvel fosse uma evidência do seu caráter santo, da obra de redenção em Cristo Jesus. Cada um desses móveis ensina acerca de um relacionamento verdadeiro com o Senhor, e nós vamos falar sobre isso nessa manhã. O tabernáculo era o lugar da santa adoração ao Deus Santo. Por isso ele não podia ser de qualquer jeito. Ele não poderia ser estabelecido aos padrões humanos. Deus diz, olha, eu quero tudo do meu jeito. Nós vamos entrar nesse city tour agora pela casa de Deus.
Eu espero que você esteja com seus olhos bem atentos aos detalhes. Nós vamos tratar então em 2 pontos, a arca e o propiciatório. Primeiro ponto então, a arca da aliança. E queridos, quando nós pensamos no tabernáculo, fica muito óbvio pensar, é bastante óbvio pensar, que Deus está vindo ao encontro do seu povo. Deus vai ao encontro do seu povo no Egito, Deus liberta o seu povo do Egito, Deus conduz o seu povo na terra do deserto, e agora, enquanto eles caminhavam pelo deserto, eles estavam ali peregrinando, e Deus diz, olha, eu vou estabelecer para vocês um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. É isso que está no versículo 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olha que mensagem já cheia de evangelho, Deus vindo habitar com o seu povo, Deus dizendo, olha, eu sei quem vocês são, eu tirei vocês da terra do Egito, eu dei a vocês leis, e eu vou habitar no meio de vocês. Essa é a casa de Deus. Isso cumpria a promessa da aliança de que Deus estaria com o seu povo. Deus está dizendo, eu não apenas tirei vocês do Egito, mas eu vou habitar no meio de vocês. E o tabernáculo ficava exatamente no meio do acampamento. Deus no meio do povo. E a arca da aliança, então, era esse lugar mais importante de todo o tabernáculo. Era um lugar que Deus iria se manifestar, Deus iria falar com o povo. E óbvio que toda a construção foi pensada para que a arca ficasse nesse lugar especial. O centro da presença de Deus era a arca da aliança, que ficava no Santo dos Santos, esse lugar mais central do tabernáculo. Então, queridos, Deus iria trabalhar de dentro para fora. Deus estava mostrando do ponto central da arca da aliança para fora a sua glória. E a arca da aliança, irmãos, nada mais era do que uma caixa. O texto vai dizer que era uma caixa de madeira de acácia, de mais ou menos 1,40 por 1. Era uma caixa de madeira. Foi construída ali. Deus diz, olha, eu quero que seja de acácia, vocês vão cobrir ela de ouro. Ou seja, era uma caixa totalmente revestida de ouro. E ela, dentro dela, ficava as tábuas da lei. Aquelas tábuas que Deus escreveu para Moisés. Moisés colocaria ali, dentro da Arca da Aliança, essas tábuas. E, queridos, a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus no povo. Ela não era sagrada porque era uma caixa mágica, lá Os Caçadores da Arca Perdida, com Harrison Ford, você deve ter assistido esse filme, mas porque era o lugar que Deus estava. A Arca da Aliança, ela não era uma caixa mágica, mas foi o lugar pelo qual Deus diz, eu me revelarei a vocês, eu falarei a vocês por meio desse objeto, desse móvel. E ela, quando ela precisava ser transportada, o texto aqui vai dizer que ela era coberta de ouro e Deus estabeleceu que teria argolas nas pontas e colocariam-se varais e tudo isso revestido de ouro para que fosse carregada então da forma correta, para que ela fosse carregada com toda a reverência, com todo o cuidado. Então tudo precisava ser montado de acordo com a vontade de Deus, mostrando a seriedade de Deus com a revelação, a sua autorrevelação ao seu povo. E se você se lembra, o texto lá de 2 Samuel vai apontar que Uzá carregou a Arca da Aliança. Em determinado momento, Davi resolve carregar a Arca da Aliança para outro lugar, e ao invés deles carregarem a Arca da Aliança da forma correta, por meio dos varais colocadas sobre o seu ombro, eles colocam num carro de boi e começam a carregar a Arca da Aliança. Mas o texto bíblico diz que em determinado momento o boi tropeça e a Arca da Aliança meio que escorrega e Uzá coloca a mão na Arca da Aliança para que ela não caísse. O que acontece com ele? Ele é morto. Ele é morto pelo próprio Deus por conta da irreverência, por conta daquele ato incorreto, porque Deus disse que era para ser carregada por meio daqueles varais. Deus havia preparado tudo.
Deus havia estabelecido até a forma de carregar a Arca da Aliança, tamanha era a seriedade da presença de Deus no meio do povo. E o texto vai dizer que Deus o feriu ali por causa da irreverência, e Uzá morreu junto à Arca da Aliança. Queridos, nós estamos diante de um móvel tão precioso. Talvez você tenha na sua casa um móvel muito precioso. Olhei aqui para a Carol Chulucati, não tem como não lembrar disso. Talvez você tenha um móvel precioso na sua casa, algo que conta a história da sua família, algo que você gosta muito, que você carrega para todos os lugares. Recentemente a minha sogra deu um piano para minha esposa e diz: olha, eu te dou um piano com uma condição, você vai carregar ele para onde você for. E nós trouxemos ele de Vitória para cá, e deu um trabalhão. É a nossa Arca da Aliança. Mas nós não temos mais a Arca da Aliança aqui, e graças a Deus que não tem. Tem algumas igrejas aí que querem, né, uma representação da Arca da Aliança. Nós não temos, nós nem sequer temos lugares sagrados na igreja. Isso aqui é um galpão, não é verdade? Recentemente usamos isso aqui para a EBF, colocamos pula-pula, brincamos aqui. Enquanto estamos em culto, sim, é o lugar em que estamos reunidos para adorar o Senhor, mas isso aqui é um prédio. Mas a Arca da Aliança, queridos, é a representação de Cristo Jesus. Nós lemos há pouco no texto de João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo habitou na língua grega é o verbo tabernaculou. Cristo Jesus é o nosso tabernáculo. Nós não temos lugares sagrados porque nós temos Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade, que é o nosso tabernáculo. E Ele se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É verdade que nós não temos o tabernáculo aqui, é verdade que nós não temos móveis sagrados aqui, nós não temos porque nós não precisamos, porque Deus já nos mostrou que todos aqueles móveis, todo aquele tabernáculo, na verdade era a sombra de Cristo Jesus, no qual nós temos livre acesso ao Pai, no qual nós podemos adorar ao Pai por meio da remissão dos nossos pecados. Entretanto, queridos, nós vimos aqui que era necessário um tanto de cuidado com a Arca da Aliança. Mas nós não temos ela aqui. E eu acabei de falar que nós temos Cristo Jesus, que é aquele que tabernaculou entre nós. E sabe, irmãos, quantas vezes nós não somos também irreverentes diante de Cristo Jesus? Nós não temos a Arca da Aliança. E o povo tinha todo um cuidado, tinha série de regras. E aí nós temos Cristo Jesus, o Filho de Deus que se encarnou. Mas aí diante de Cristo nós achamos que nós podemos fazer as coisas do jeito que nós queremos. Nós somos irreverentes em nos portar diante de Deus. Nós achamos que Jesus é o nosso amigão, assim, e que a gente pode tratá-lo de qualquer maneira. A gente acha que a gente pode fazer piadinhas com o nome de Cristo Jesus, fazer figurinhas no WhatsApp. Queridos, olha a seriedade em que o povo tinha com a Arca da Aliança. E nós, muitas vezes, somos irreverentes com a santidade de Deus, porque aquilo ali revelava a santidade de Deus. Nós somos irreverentes diante do Senhor Jesus, nós não nos portamos bem. Isso envolve a forma como você cultua o Senhor, a hora que você chega para o culto. Queridos, nós não temos a Arca da Aliança aqui, mas nós estamos diante de Cristo Jesus aqui. E se nós cremos que Cristo Jesus é o Rei do Universo e que nós estamos diante dEle, nós deveríamos nos portar com temor e tremor diante de Deus. O problema é que, como nós não vemos o Deus invisível, nós perdemos o temor do Deus invisível. O ponto é, Deus se faz presente aqui. Ainda que isso aqui seja um prédio, ainda que a gente não tenha uma Arca da Aliança aqui, Cristo, Deus, se faz presente em nosso meio. E nós devemos ter santidade, reverência, nós não podemos brincar com o nosso Deus.
Nós sabemos que a ceia do Senhor, o pão é pão, o vinho é vinho, mas ninguém brinca com os elementos do Senhor. Por quê? Porque há solenidade, porque os elementos apontam para Cristo Jesus o Senhor. E queridos, tudo que nós fazemos aqui no culto também é uma revelação da glória de Cristo. Por isso devemos nos portar com temor e tremor diante do Senhor. Isso significa que eu e você devemos viver uma vida de santidade. Porque se estamos diante da face do Senhor, e estamos, não só aqui no domingo, mas dentro da nossa casa, no nosso carro, no nosso trabalho, devemos nos portar com santidade diante de um Deus onipresente. A palavra de Deus em 1 Coríntios 6 vai dizer: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo é santuário de Deus. Nós somos habitação do Espírito Santo, queridos. É Deus habitando em nós agora. E aí nós queremos levar a nossa vida de qualquer jeito. Nós queremos brincar com os pecados. Nós queremos flertar com coisas que Deus odeia. Não, irmãos. Deus se faz presente. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está com você quando ninguém está vendo. Quando não tem ninguém do seu lado. Ele conhece os seus pensamentos. Ele conhece as motivações do seu coração. E isso deve nos levar a uma vida de temor. Isso deve nos levar a uma vida de reverência diante do Senhor. Porque talvez o conselho da igreja não vai ver, os diáconos não vão ver. As pessoas têm mais medo do diácono do que o conselho, né? Os diáconos não vão puxar sua orelha, não. Mas Deus está presente contigo, mesmo quando não tem ninguém. E a sua vida deve ser para a glória de Deus. Esse é o fim de todo homem, glorificar a Deus e deleitar-se nele eternamente. Mas aí, porque nós não temos marca da aliança, porque nós não vemos um móvel aqui na frente, nós achamos que o culto é uma brincadeira. E nós vemos todo tipo de aberrações fora nas igrejas, todo tipo de doideira, sei lá. O povo é muito criativo para o mal, porque deveria ler a Bíblia e se contentar com a forma como Deus quer ser adorado. Irmãos, a Arca da Aliança nos aponta para um Deus santo, que exige de nós santidade, porque no fundo da Arca da Aliança o que tinha? As tábuas da lei. Aquele móvel, ele tinha no seu fundo as tábuas da lei, apontando para que o Deus pactual é o Deus que exige também obediência pactual. Deus diz: olha, eu vou habitar no meio de vocês, eu me farei presente no meio de vocês, mas saiba, a minha lei vai governar vocês também. Vocês não vão ficar soltos aí. Sabe, criança sem regra? Criança que pode tudo? Aí a criança está se pendurando no ventilador e o pai: não, mas isso aí incentiva a criatividade do filho. Deus diz: eu não quero criatividade de vocês, eu quero obediência. A minha lei vai estar lá. Eu vou habitar no meio de vós. Mas Deus exigia de nós obediência. Queridos, humanamente falando, nós estamos perdidos. Porque quando olhamos a santidade de Deus, quando nós olhamos o Deus se revelando ao seu povo, Deus diz: olha, eu vou habitar no meio de vocês com a minha santidade, com a minha glória, mas vocês precisam me obedecer. Aí olha para a sua vida hoje, a gente acabou de fazer uma oração de confissão de pecados. A gente está perdido. A gente está perdido se for a lei pela lei, porque ninguém é capaz de obedecer a lei plenamente. Mas aqui nós temos uma excelente notícia também, porque Cristo Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Se não fosse Cristo Jesus, eu e você estaríamos condenados. Porque a Arca da Aliança aponta para a santidade de Deus, aponta para a seriedade de Deus com a adoração. E sem Cristo Jesus, irmãos, eu e você não estaríamos aqui.
nós não poderíamos adorar o Senhor, mas foi a partir de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, que nós chegamos ao Pai, apresentamos a nossa adoração, as nossas ofertas, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. A lei estava ali para nos apontar a nossa incapacidade de buscar ao Senhor. E isso então nos leva para o segundo móvel, para o segundo objeto, que é o propiciatório. O que faremos então? Aí vem o propiciatório. O propiciatório é conhecido dentro de alguns livros de teologia como a sede da misericórdia. Eu vou explicar isso rapidamente daqui a pouquinho. Mas antes de eu explicar, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 1. Ezequiel, capítulo de número 1. Nós vamos ler aí do verso 1 até o verso de número 14. Queridos, o texto aqui vai apontar para os anjos. O propiciatório, ele tinha anjos em cima da tampa, era uma tampa da arca. Mas anjos querubins são mencionados na Bíblia mais de quase 100 vezes no Antigo Testamento. Eles são mencionados em Gênesis 3 ali, eles eram os guardiões ali do jardim da árvore da vida. E veja, talvez você esteja pensando em anjos como costumam ser representados em livros, como pequenas criaturas gordinhas, bochechudas, de rostinho alegre, cabelo encaracolado, tipo essa primeira turminha aqui da frente. Mas você confundiu, tá? Não são eles. Anjos querubins são guardiões da santidade de Deus. Eles eram guardas dos palácios dos reis. E eu quero que você acompanhe a leitura de 1 a 14 para você perceber que nós temos no nosso imaginário uma visão errada do que são os anjos querubins. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinha a semelhança de um homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia com um brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha mãos de homens. Aos 4 lados, assim, todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como o de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos, suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas unidas, cada uma a do outro, outras 2 cobriam o corpo deles, cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir, iam, e não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendentemente por entre os seres, e eles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Essa é a visão de Ezequiel dos anjos querubins. E nós temos a imagem de anjos como essas figuras bonitinhas. Isso tomou uma proporção grande também na Turma da Mônica, você deve se lembrar do anjinho, né? Aquele ser tão bonitinho. Mas os querubins, eles não eram assim. Eles eram seres que passavam imponência, eram seres que protegiam. Você imagina um ser de cabelinho ondulado, encaracolado e bochechudo, guardando a árvore do jardim. Isso não põe medo em ninguém, né? Mas Deus coloca ali os querubins para proteger a sua glória
E os querubins não são criaturas imaginárias. Se o céu se abrisse aqui nessa manhã e nós olhássemos para o céu, nós veríamos os anjos protegendo o trono de Deus, o glorioso trono de Deus, de modo que o salmista escreveu: reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins. Queridos, isso significa que a arca da aliança e o propiciatório, na verdade, era uma realidade, era uma representação, era um símbolo terreno de uma realidade espiritual. O que Deus estava mostrando ali era uma realidade espiritual, uma imagem tridimensional de uma cena do céu, onde Deus está cercado por seus anjos, onde esses anjos adoram o Senhor, e aqui faz muito sentido esses anjos querubins estarem com os seus rostos curvados para baixo, porque eles estão adorando o Senhor, eles não se voltam para a glória de Deus, de modo que Hebreus vai dizer que esses anjos são os querubins da glória. Queridos, essa é a representação que Deus coloca aqui para Moisés, para o povo de Deus, para revelar a sua glória. E é interessante que nós vemos aqui, irmãos, que Deus até permite a representação dos anjos. Ele diz: olha, eu quero anjos numa peça só, um anjo de uma extremidade, um anjo em outra extremidade. Esses anjos vão estar com seus rostos virados um para o outro, mas curvados para o tabernáculo. Mas aqui Deus não permite uma representação visível de si mesmo. Ele permite a representação dos anjos que protegem a sua glória, mas Deus não quer ser revelado, Deus não quer ser representado aqui. Deus está mostrando que Ele é o Deus invisível, que Ele estava se manifestando ao povo em toda a sua majestade. E o povo, então, precisa preparar esse local, esse propiciatório, de maneira que a glória de Deus seja visto. E aquele local, então, era o local, o texto vai dizer que era o local que Deus iria se revelar a eles. Versículo de número 22, ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então nós temos aqui uma imagem, nós temos no topo os anjos, a arca, o propiciatório, os anjos querubins ali, representando a glória de Deus. Nós temos na parte mais baixa da arca da aliança a lei do Senhor. E agora, queridos, nós temos um problema, porque Deus está no alto, a sua lei está embaixo, e no meio disso tem o povo de Deus. Deus está mostrando que há uma separação entre a sua glória, mostrando a sua lei no estrado dos seus pés. E quando os peregrinos subiam para Jerusalém para adorar, eles cantavam, Salmo de número 132, entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés, levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Então foi ali que Moisés depositou a arca da aliança no estrado dos pés. Então a gente tem um arranjo aqui, uma decoração de Deus, que não é apenas uma decoração, é um apontamento para a glória de Cristo. Porque é uma separação entre a lei e a santidade de Deus. O que Deus está querendo mostrar, queridos, é que o que estava dentro da lei de Deus não poderia nos salvar. Não era a lei que nos salvaria, não era a lei que nos aproximaria de Cristo, porque pela lei nós sabemos que todos nós estamos condenados. A lei depositada na arca condenava o nosso pecado, mas nos apontava para algo muito mais importante. E aqui vale a pena a gente entender o que é essa sede da misericórdia, porque o texto vai mostrar que esse propiciatório era exatamente o local de sacrifício. Você imagina todo esse móvel de ouro revestido, mas quando o sacerdote precisava usar o propiciatório, ele primeiro precisava aspergir sangue por si, depois ele aspergia sangue pelo povo. Você já parou para pensar o seu móvel predileto da sua casa?
todo manchado de sangue, todo cheio de sangue. Aqui a Arca da Aliança e o propiciatório são um apontamento porque eles deveriam ser aspergidos de sangue. Esses móveis apontavam que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porque entre a lei e a glória de Cristo e a glória de Deus havia um espaço. E esse espaço ele só acaba a partir do sangue de Cristo Jesus. Porque pela lei nós estamos condenados. Pela lei nós não conseguimos nos aproximar de Deus. E é exatamente o sangue da aspersão, esse sangue aspergido, que nos apontava para o sacrifício de Cristo Jesus. Quando o sangue era aspergido, irmãos, o povo estava protegido. E assim é conosco. A lei não pode nos salvar, nós não somos salvos pela nossa obediência, mas nós precisamos de uma oferta de sangue, nós precisamos do sangue da aliança, o sangue de Cristo Jesus derramado em nosso favor, porque Deus está acima dos céus, protegido pelos seus querubins, nós não temos acesso a Deus se não for pelo sangue de Cristo Jesus. Você pode obedecer, mas sem Cristo Jesus isso não vai te salvar. E talvez você esteja aqui, você não conhece o Evangelho, e você esteja por conta própria, por meio dos seus próprios esforços, tentando obter a salvação. E deixa eu te dizer, você não vai conseguir. Você precisa de um Redentor, você precisa de Cristo Jesus, que é o sumo sacerdote, é aquele que é a oferta, ao mesmo tempo que Ele é o sacerdote, é Ele quem derrama o seu sangue, para que eu e você tivéssemos acesso a esse Deus que está nas nuvens, protegido por querubins. Queridos, não existe misericórdia sem sangue. Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso a arca e o propiciatório, na verdade, nos mostram o próprio Evangelho, nos mostram que nós somos incapazes, mas é por meio do sangue de Cristo Jesus que nós chegamos ao Deus Todo-Poderoso, que é guardado pelos querubins. Era exatamente isso, foi exatamente isso que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Ele se ofereceu a si mesmo como um sacrifício aceitável a Deus, derramando o seu próprio sangue em favor dos pecadores. De modo que a Bíblia vai dizer em Romanos 3,25, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé. Cristo Jesus é aquele que derramou o seu sangue e fez propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, de novo, como propiciação pelos nossos pecados. Queridos, se nós temos um Deus santo, que revela a sua santidade na Arca da Aliança, que mostra que nós não podemos tocar, nem sequer tocar, chegar próximo dele. Nós temos a sua lei que nos mostra a nossa incapacidade. Nós temos o propiciatório que nos aponta para um Deus que não está acessível a nós. Esse móvel precisava ser manchado de sangue. E Cristo Jesus fez isso na cruz do Calvário. Porque a cruz de Cristo é a nossa sede da misericórdia. É o lugar onde o sangue de um sacrifício expiatório nos reconcilia com Deus, nos aproxima, quebra o muro de inimizade, nos coloca perto, próximos, como família de Deus. E apesar de nós, agora, nós podemos chegar a Cristo, a Deus. A cruz, então, é o lugar onde pecadores podem encontrar misericórdia. A arca e o propiciatório era apenas uma sombra do que Cristo faria na cruz do Calvário. A forma como Cristo nos leva e nos aproxima de Deus. Queridos, esse é o Evangelho sendo revelado
por meio de móveis do tabernáculo. Nós estamos iniciando um city tour ainda. Daqui a pouco a gente vai falar da mesa, do candelabro. Será que as cortinas da casa de Deus têm algo a nos ensinar e nos apontar para Cristo? Sim, toda a Escritura fala de Cristo, fala do Evangelho, e nós vamos passear ao longo das próximas semanas nisso. Mas Deus começa mostrando o Evangelho sendo revelado aqui por meio da arca e por meio do propiciatório. Somente o sangue de Cristo pode aplacar a ira de Deus. Não tem como. Nós estávamos distantes. Nós não somos dignos de adorar o Senhor. Mas é em Cristo Jesus que nós recebemos dignidade para nos aproximar do Senhor. E estamos aqui hoje, adorando o Senhor, porque aquele sangue propiciatório foi derramado em nosso lugar. Quero concluir, e de fato, irmãos, Brasília é uma cidade muito interessante. E como bom brasiliense, eu sou apaixonado por Brasília. E hoje não nos importa tanto falar da capital. Ela é bela. Você vai sair daqui, você vai ver alguns monumentos, eu espero que você tenha um olhar mais atento. Mas para nós não importa como Brasília foi projetada, mas nos importa como o Evangelho foi projetado para nos mostrar a beleza de Cristo. Como que Deus preparou todas as coisas no tabernáculo para nos mostrar a grandeza e a glória de Cristo Jesus. Queridos, o que nós vimos nesse dia é que Deus Todo-Poderoso enviou o Senhor Jesus, o seu Filho amado, para obedecer àquela lei que eu e você não conseguimos, para derramar o seu sangue por meio da aspersão desse sangue, e nós temos acesso ao Deus Pai, na santa presença de Deus. E aí sim, nós estaremos na cidade mais bonita que nós veremos, a nossa Nova Jerusalém. Esse texto não fala sobre Brasília. Brasília é bonita, mas a Nova Jerusalém vai dar de 10-0, porque ela é projetada pelo próprio Deus. E se você não tiver fé em Cristo Jesus, se o sangue de Cristo Jesus não te purificar de toda a injustiça, você jamais poderá chegar nessa bela cidade, na Nova Jerusalém. A pergunta é, será que você, que está aqui nessa manhã, você de fato tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor? Será que você tem buscado, por meio dos seus esforços pessoais, algo que só é possível através da obra redentora de Cristo Jesus? Será que você está tentando ser aceito diante do Senhor pelas suas boas obras? Queridos, isso só é possível por meio do sangue da aliança, que é aspergido sobre nós, que nos lava, que nos purifica, que nos dá a oportunidade e o privilégio de adorarmos um Deus que é santo, santo e santo. E assim, então, em Cristo Jesus, Deus nos justifica e nos faz aceitáveis diante dEle. Porque quando nós chegarmos na Nova Jerusalém, queridos, quando nós chegarmos diante do Senhor, Deus não vai olhar para as suas obras, Deus não vai olhar para o que você fez, para o seu dinheiro, para o que você conquistou. Deus vai olhar para o que Cristo fez na sua vida. Ele vai olhar se o sangue de Cristo te lavou, assim como Ele fez lá no Egito, ao separar os judeus e dizer assim, olha, aqueles que têm o sangue na porta, eles não morrerão. Quando chegar o dia do juízo, Deus também vai olhar para nós e ver se o sangue de Cristo está em nós, para que assim a gente possa então estar na presença de Deus eternamente. Que você busque o Senhor, que você olhe para a forma como Deus expressou a sua casa e você veja a glória de Cristo, a beleza do Evangelho e que você viva em santidade, porque o nosso Deus é santo. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar. Santo Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, a Tua palavra que nos mostra a glória de Cristo Jesus, Pai. Senhor, muito obrigado porque a arca, o propiciatório, são móveis do tabernáculo que nos mostram
Cristo Jesus, aquele que tabernaculou entre nós, Pai. Senhor, obrigado porque em Cristo Jesus, Pai, o Senhor nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Que possamos viver em santidade, que possamos nos lembrar do Evangelho e viver, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que possamos confiar diariamente no poder de Cristo Jesus. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.